Com o apoio das Forças Armadas, buscas por Dom Phillips e Bruno Araújo na região amazônica continuam. Vamos chamar o repórter Maicon Mendes, que está acompanhando todo este caso desde o início. Maicon, o ex-secretário de governo americano foi acionado. De que forma John Kerry promete agir? Boa noite. Olá, Kalina, boa noite para você, boa noite para o Brau e boa noite à audiência qualificada do jornal Jovem Pan. Ontem nós havíamos dito que a pressão internacional aconteceria e começou a acontecer. O ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry fez um pronunciamento hoje para a imprensa em Guadalajara, no México. Disse que não entende por que o Brasil está lento para encontrar Bruno Araújo, como também o repórter britânico do The Guardian, Dom Phillips, e disse que vai pedir ao governo americano uma investigação e que os responsáveis serão penalizados. Eu separei um trecho do que disse John Kerry, abre aspas, o desaparecimento do ativista indígena Bruno Araújo e também de Dom Phillips, o jornalista britânico do The Guardian, que desapareceram, simplesmente desapareceram, e ele faz um questionamento. E ninguém sabe onde eles estão? A busca é tão lenta e lamentável que continuemos a viver em uma situação em que não há segurança. Precisamos que as autoridades se posicionem e comecem a procurá-los ativamente e de forma responsável. Eu queria estar em Nova York para denunciar essa situação ao mundo, para que a atenção de todos estejam na situação e também na vivência permanente que os povos indígenas e nossos apoiadores enfrentam constantemente. Isso é tudo. Vamos continuar lutando, disse John Kerry. Quem deve se pronunciar nos próximos dias é o premier Boris Johnson. Isso pode causar uma rachadura diplomática entre o mundo e também o Brasil. Agora, Maicon, os familiares dos desaparecidos, claro, também estão pressionando as autoridades brasileiras, né? Exatamente. Hoje, os familiares de Bruno Araújo, como também do repórter britânico de The Guardian, Dom Phillips, se pronunciaram. Alessandra Sampaio, brasileira que é casada com Dom Phillips, gravou um vídeo comovente. Mais uma vez, ela pediu agilidade e firmeza nas buscas para o governo federal. Vamos conferir. Queria fazer um apelo para o governo federal e para os órgãos competentes a intensificar as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifique essas buscas. Quem também se pronunciou foi a família de Bruno Araújo, que escreveu uma carta aberta para toda a imprensa mundial. Nós separamos um trecho, a gente pode colocar na tela para a audiência qualificada do Jornal do Jovem Pan. O trecho diz o seguinte: pedimos às autoridades rapidez, seriedade e todos os recursos possíveis para essa busca. Cada minuto conta, cada trecho de rio e de mata ainda não percorrido pode ser aquele em que eles aguardam por resgate. Quem também se pronunciou hoje foi a irmã de Dom Phillips, Sian Phillips. A gente tem um trecho traduzido que a gente coloca na tela a partir de agora. We are really worried about him and urge the authorities in Brazil to do all they can to search the route he was following. If anyone can help scale up resources available for the search, that would be great. Because time is crucial. Tá aí as declarações dos parentes, dos familiares de Bruno Araújo, como também de Dom Phillips. Bom, sobre aquela força-tarefa anunciada ontem, a controvérsia sobre o que o governo mandou para a região e o que realmente está sendo usado nas buscas. Conta pra gente o que está acontecendo.
Então, ontem, Kalina, foi divulgado pelo próprio governo federal, pelo Planalto, de que havia uma força-tarefa para encontrar Bruno Araújo e também Dom Phillips, o repórter do The Guardian. Pois bem, hoje a Defensoria Pública da União desmentiu o Planalto e desmentiu o governo federal, dizendo que não existiu força-tarefa alguma para encontrar Bruno ou também Dom Phillips. Inclusive, a Defensoria Pública entrou com uma ação exigindo helicópteros, aeronaves e também forças humanas, forças militares para auxiliarem nessas buscas, dizendo que tem documentos oficiais que tanto a Marinha, o Exército, a Polícia Federal, todos os comandos da alta cúpula das Forças de Segurança Nacional estavam sabendo desse pedido e que, de acordo com a própria Defensoria Pública da União, todos esses pedidos foram negados. Inclusive, nossa produção entrou em contato com a Polícia Federal, que disse o seguinte em uma nota simples e rasa. Depois de ser desmentida pela Defensoria Pública, a Polícia Federal divulgou uma nota dizendo o seguinte, que enviou aeronaves para as buscas, mas se limitou a isso. Não deu detalhes. Após ser desmentida também pela Defensoria Pública da União, a Marinha informou que enviou um helicóptero, 2 embarcações e uma moto aquática. Mas na nota não quis informar se as forças humanas vão auxiliar nessas buscas. Nós também entramos em contato, com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que informou o seguinte, que enviou um avião para Tabatinga, levando uma moto aquática. A Defensoria Pública da União disse que somente um delegado da Polícia Federal da região de Atalaia do Norte está operando as investigações. Cobrado por autoridades, entidades e personalidades, o presidente Jair Bolsonaro, ele se pronunciou sobre esse desaparecimento tanto do indigenista e do jornalista. O que ele disse, Maicon? Então, Kalina, depois de muito silêncio do presidente Bolsonaro, ele deu uma entrevista hoje ao canal de notícias SBT. Nós separamos um trecho do que disse o presidente da República sobre o sumiço de Dom Phillips, como também de Bruno Araújo. Abre aspas. Realmente, 2 pessoas apenas em um barco, numa região daquelas, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça. Tudo pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região. Fecha aspas, pronunciamento feito pelo presidente Bolsonaro. Quem também voltou a falar sobre o assunto hoje foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que postou uma foto na rede social e pediu mais apuração e agilidade para encontrar Dom Phillips, como também encontrar Bruno Araújo. Lula escreveu assim: em 2017 eu dei uma entrevista para Dom Phillips e o jornal The Guardian em Arapirana, interior do Pernambuco. Interior do Pernambuco, durante a caravana no Nordeste. Ele e Bruno Pereira seguem desaparecidos na Amazônia, esperam que sejam encontrados e retornem em paz para suas famílias e amigos. Fecha aspas, essa foi a declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez pediu uma apuração do caso. O que a gente recorda e também fala para a audiência qualificada do jornal Jovem Pan é que a imprensa internacional está acompanhando de muito perto o sumiço de Bruno Araújo, como também de Dom Phillips, e que a imprensa internacional está cobrando por respostas o mais rápido possível. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigada, Maicon Mendes, pelas informações. Miguel Daúde, bom, você viu aí as informações de Maicon Mendes. Você acredita que o desaparecimento do indigenista e do jornalista britânico pode trazer quais tipos de consequências para o Brasil, levando em consideração questões diplomáticas? Bom, consequências práticas, não vejo essa possibilidade, mas é evidente que a imprensa internacional, líderes, internacionais vão, sem dúvida nenhuma, explorar esse aspecto. Eles vão exigir do Brasil uma resposta imediata
que é difícil, eu explico por que é difícil. E já começou, né? John Kerry hoje fala, provavelmente o premier inglês também vai falar, e isso, sem dúvida nenhuma, tem uma repercussão muito negativa para o Brasil, né? O Brasil precisa ter um posicionamento mais duro neste momento. A questão do sumiço dessas duas pessoas ali naquela região, não se trata de você colocar helicóptero, barco ou jet ski para procurá-los. Ali você tem que fazer uma investigação com inteligência, porque a gente sabe muito bem, o Ricardo conhece bem aquela região, existem interesses de quadrilhas, né, de madeireiros, de garimpos, sabem quem são os líderes, quem os ameaçou. Então, acho que a investigação ela tem que ser dura, tem que ser enérgica, o Brasil tem que ter um posicionamento muito firme nesse sentido e procurar fazer uma investigação mais pela inteligência, buscando ali naquela região essas lideranças que dominam a ilegalidade ali, que a gente sabe que o combate é muito difícil, porque é uma região muito extensa, uma região que existe muito investimento para que você possa acompanhar. O governo tem que ter esse posicionamento firme, de apurar, porque não é admissível você permitir que um jornalista e um funcionário da FUNAI sumam e você não tem nenhuma notícia deles.